Por que continuar a caminhada se sinto que só estou decepcionando a Deus? Meus amigos, hoje vamos responder essa pergunta, dando continuidade à nossa série Crises na Fé, onde estamos falando das dúvidas que trazem crise na sua fé. Entendendo que cada dúvida respondida, cada mistério solucionado no seu coração vai fortalecer a sua fé. Então eu venho aqui como irmãozinho em Cristo Jesus, né? Não como gente grande. Meu lugar seria ser tipo um assistente de Timóteo ainda, mas também aqui mencionando, né, outras fontes, estudos mais legais, mais sérios, alguns vídeos de gente boa aí, para esperançosamente ajudar a resolver umas crises por aí. Então, dito isso, vamos responder essa pergunta hoje. Por que continuar a caminhada se sinto que só estou decepcionando a Deus? Gente, tem muitas coisas para bater aqui, mas primeiro, tipo assim, esse sentimento não é Deus que precisa de você. Você não tá fazendo um favor para Ele por caminhar, né? Acorda para a realidade. É você que precisa de Deus, está perdido sem Ele, né? Você não tá fazendo um favor para o Senhor. E aí essa pergunta, mas por que continuar se eu sinto que eu tô só, né, decepcionando? Mas tem alternativa, para onde mais você vai se só Cristo tem as palavras de vida eterna, não tem vida longe dele, não tem alegria longe dele, não tem satisfação longe dele, mesmo debaixo de aflição, perseguição, sofrimento, né, debaixo do que for, né, nessa vida não existe nada, né, nem isso pode ofuscar o privilégio de conhecer a Cristo. Então quando estamos caminhando com Ele, nós morremos para nós mesmos. Não é gente que vive agora, mas Cristo que vive, né, em nós. Então a gente precisa entender o que é caminhar com Cristo para não ter esse tipo de pensamento, né, de um evangelho que é muito centrado no homem, muito egoísta, né? Mas eu tô sentindo que eu tô decepcionando a Deus. Então você tá sentindo isso por quê? Você está desobedecendo a Ele? Você está indo contra a Escritura? Você está escolhendo uma vida de pecado quando você devia estar batalhando por uma vida de santidade? Mas ainda o problema é como você está se sentindo e não o fato de você estar transgredindo a lei do Senhor, o que Ele está te chamando para fazer, né, quebrando a vontade do Pai. A preocupação é o como você está se sentindo. E aí isso te dá vontade de não caminhar mais em Deus. Aí a gente pensa que nesse momento, do outro lado do mundo, nós temos irmãos em Cristo Jesus que são perseguidos. Eu vi um vídeo de um amigo que ele é missionário na Índia, no Camboja, ali, países, né, arredores, de que agora tem uma lei que foi aprovada anti-conversão mais severa e o pessoal tá entrando nas igrejas e batendo nas pessoas, botando fogo nas coisas, matando os nossos irmãozinhos em Cristo Jesus. E aí eu olho pra galera que tá vivendo isso, que entendeu que Cristo é mais precioso do que a vida, e eu imagino sentar eles com alguém do lado de cá, do nosso país aqui no Brasil, né, com toda essa liberdade pra seguir e anunciar a Cristo e ver, sabe, às vezes eu sinto que Deus tá desapontado comigo, então eu não sei se eu quero continuar, porque me incomoda, sabe? Me incomoda imaginar que Deus tá desapontado. Tipo, gente, de verdade, o que é esse evangelho que a gente está crendo se a gente tem espaço, né, para esse tipo de questionamento? Né? A gente não tem, isso não existe. Então, por que eu estou respondendo essa pergunta? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Várias pessoas, eu vejo, às vezes estão desencorajadas, sabe? Desapontadas, entendendo como elas são podres. Mas isso, na realidade, revela o quanto mais a gente precisa de Deus, não menos. O quanto mais a gente precisa voltar o nosso coração para Ele, quanto mais a gente precisa se arrepender, quanto mais a gente precisa se jogar e abraçar com unhas e dentes a graça que recebemos do nosso Senhor, porque é isso que vai nos trazer transformação, mas isso é um indício da nossa necessidade do Senhor e não o contrário. Mas qual é a alternativa? Você não quer viver incomodado? Você quer, então, matar e sufocar o que te resta de sensibilidade espiritual que pode conduzir ao arrependimento? Aí você vai chegar num lugar onde você não consegue mais se arrepender. A sua iniquidade vai destruir a sua sensibilidade espiritual e isso vai te impossibilitar de voltar ao arrependimento. Então tome muito cuidado nesse momento onde você está, né? Porque qual que é a decisão correta? É tornar para Cristo, voltar para Ele e entender que você não está fazendo um favor por Jesus. A vida é um presente merecido, algo que nós recebemos, né, através de Cristo Jesus. Nós estávamos condenados à morte e à vergonha eterna, e se não fosse pelo sacrifício de Cristo na cruz, que nos redime, nos reconcilia ao Pai, nós estaríamos perdidos. Então, amados, nós precisamos, sabe, muitas vezes esse nosso desencorajamento com o Evangelho, porque a gente não entende por que a gente se inscreveu. A gente tem uma visão muito que o Evangelho é para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade. É um jeito muito egoísta e
contraditório às Escrituras se olhar para o Evangelho do Reino de Cristo Jesus. Essas boas novas que nos apresentam o Reino de Cristo vêm com uma entrada muito específica, que é arrepender de seus pecados, confessar o senhorio de Cristo Jesus. Se Jesus é Senhor, então as suas ordenanças elas não são opcionais, nós precisamos caminhar no que Ele ensinou. Isso faz parte da grande comissão, de ir e fazer discípulos, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os ensinando a guardar tudo, o que eu vos ordenei. Todas as ordenanças de Cristo Jesus agora fazem parte do nosso caminhar, porque Ele é Senhor sobre as nossas vidas. Então nós não fazemos a vida agora segundo os nossos desejos e vontades. Nossos desejos, eles são maus. É por isso que Tiago fala que a gente tem que cuidar para não dar lugar aos nossos desejos maus, porque eles vão trazer o pecado, e o pecado vai, por sua vez, trazer a morte. Precisamos administrar os nossos desejos. Falamos sobre isso na série Cartas à Igreja, foi uma conversa muito legal. Do mesmo jeito, na Epístola aos Gálatas, Paulo vai dizer que os nascidos do Espírito jamais satisfarão os desejos da carne. Então a gente não está vivendo uma vida que é para nossa satisfação. Não é isso, Pelo contrário, se seguir a Cristo fosse trazer dor e aflição, como Cristo prometeu que aconteceria, nós ainda escolhemos a melhor parte por escolher a Cristo. Se escolher a Cristo nos conduzisse à perseguição e até mesmo perder a vida, ser destruído nesse corpo mortal, ainda é a melhor escolha. Então precisamos saber reconhecer o valor do Evangelho de Cristo Jesus para não viver dessa maneira, onde a gente pensa que por não estar fazendo tão bem, talvez seria melhor não estar caminhando com Cristo. Isso é um absurdo. Então, entenda qual é o Evangelho que você se alistou, para que foi que você alistou. Porque se você vai caminhar com Jesus, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas o morrer só é lucro quando o viver é Cristo. Enquanto viver não for Cristo, a gente não vai ter esse entendimento. A gente vai olhar para o Evangelho dessa maneira rasa. Se eu não sou consumido pelo desejo de participar e de responder em fidelidade ao senhorio de Cristo Jesus, eu não vou estar vivendo por Cristo. E seja lá qual for a minha ocupação, esse é o meu chamado como um discípulo de Jesus, de tomar parte nesse reino, ir e fazer discípulos. Então, amados, não deixem que esse tipo de desencorajamento, de eu não estou indo tão bem, talvez não devia estar andando. Esse tipo de dor, de vergonha, devia te conduzir a Cristo. Como é que eu me encho, então, como é que eu me santifico, como é que eu me fortaleço para não estar nesse lugar? Porque a proximidade vai reduzir a sua distância de Deus, obviamente. E quando você se aproxima de Deus, Ele se aproxima de você. Quando você entende que existe na prática um jeito de não cair no mesmo erro, não seria o caminho para frente permanecer nesse lugar onde você não reproduz o erro? Sabe, quando nós pecamos com alguma coisa, o que foi que nos fez chegar aqui? Porque com certeza nós quebramos alguma pá de conselhos bíblicos para chegar aqui. Então, se a gente se atentar para isso, começar a praticar o que a palavra ensina, por exemplo, de maneira rápida, o livro Mate e o Dragão fala muito sobre isso na questão da área sexual, mas vamos lá, se alguém pecou na sexualidade, como foi que chegou ali? Por exemplo, a Bíblia nos orienta, fala para o jovem passar longe da casa da mulher adúltera. Por quê? Passar longe, não tem o risco de entrar. Então a gente vê aqui um princípio de navegar em águas perigosas. Jesus nos adverte que os olhos, eles são a janela para a alma. Ele diz que se o nosso olho nos faz pecar, a gente tem que arrancar e jogar fora. Se a mão faz pecar, precisamos arrancar e jogar fora. Obviamente a gente não está falando de automutilação, porque o corpo é templo do Espírito Santo, mas ele fala da nossa resposta ao pecado. A Bíblia diz que Eva viu o fruto, que ela tomou o fruto, então ela mordeu do fruto. É interessante isso. Tiago diz do mesmo jeito, que a gente tem que cuidar do desejo já. Porque o desejo pode resultar no pecado. Então, se alguém decidiu passar perto da casa da mulher adulta, se alguém decidiu navegar na rede social, que é perigosa, se alguém decidiu assistir a série que tem cenas que são erradas, a pessoa já está quebrando um princípio bíblico. E aí se expôs esse ambiente, deu ideia, e aí pecou. Então, qual que seria o caminho bíblico então? De passar longe, não usa a rede social. Se a rede social te faz pecar, arranca e joga fora. Se o seriado te faz pecar, arranca e joga fora. Se a amizade te faz tropeçar, arranca e joga fora. Porque é melhor viver sem essas coisas do que deixar de entrar no reino dos céus. Então, existe um caminho bíblico para a gente caminhar de uma maneira pura, numa conduta que é agradável. E se você for pego de surpresa pelo pecado, se arrependa, e aplique o seu conhecimento bíblico para não tornar a cair, para não cair no mesmo buraco pela segunda vez. Então se atente para a palavra de Deus, porque é assim, diz Salmo 119:9, que o jovem pode manter pura a sua conduta, observando o seu caminho, segundo a palavra de Deus. Deus te abençoe, força, coragem, e vamos para frente,
sem essa infantilidade que faz a gente distorcer o evangelho de Cristo, que é, né, a boia que nos salva de nos afogar, como se isso fosse algum tipo de enfeite na prateleira. Beleza? Deus abençoe. Até o próximo vídeo.